Oi, professora, eu não ouvi. O professor falou comigo? Mas não tentou, como é que é? Oi, professora, eu não ouvi. O professor falou comigo? Não, estou perguntando pro Lindomar se ele não conseguiu resolver nenhum exercício ou se ele nem tentou. Ah, sim. Mas então seria importante, Lindomar, tu assistir as aulas do professor se tu não assistiu ainda. Ô, professor, Oi, eu posso começar ali com uma dúvida, então? claro. Qual exercício? Seria a 12 do livro, a letra B. Exercício 12 do livro. É o do fazer os gráficos, né? Isso, eu achei um pouquinho chatinho aquilo dali. No pré-cálculo vocês aprenderam a função módulo, né? Prendemos. Tá, então tem que ter um pouquinho de noção de função modular, né? Porque ali está trabalhando com módulos, né? A, tanto a B quanto a C. A tu conseguiu fazer tranquilo? Ah, sim. A tu vai ficar com um retângulo, né? Onde, onde apenas uma lateral do retângulo fica contínua, o resto fica tudo pontilhado, né? Foi isso que tu chegou? Tu vai ficar com um retângulo mais ou menos assim, ó. E esse lado aqui contínuo. Tem que ficar com um retângulo desse tipo aqui. Chegou nisso? Aí tu vai sombrear, opa, aí tu vai sombrear todo esse retângulo, né? Vai pintar ele. Foi nisso que tu chegou na A? Uma figura semelhante a essa, de acordo com os limites aí dos intervalos? Daiane, eu não estou conseguindo te ouvir. Teu microfone está desligado.
Daiane, tá me ouvindo, Daiane? Tá, o exercício A aí, né? Ele diz que é para a gente fazer o sombreamento do cartesiano, né? Desses conjuntos aí. Então aqui eu tenho todo x pertencente a R, onde o x está variando de menos 3 até 2, valendo a igualdade no 2, e o y pertencente aos reais, onde o y está variando de menos 2 até 4. Né? Então, o x está variando nesse intervalo, né? Ele está variando nesse intervalo de menos 3 até 2, onde no menos 3 ele é aberto e no 2 ele é fechado. O y está variando de menos 2 aberto até o 4 fechado. Então a gente quer o cartesiano desses dois intervalos. Né? Então são todos os pontos que eu posso formar fazendo o x e o y variar nesses intervalos. Então o que isso vai me dar? Isso vai me dar, né, um retângulo, na verdade. Né? No menos 3 eu vou traçar uma reta vertical pontilhada, porque é aberto no menos 3. E no 2 aqui eu vou traçar uma reta vertical contínua, porque vale a igualdade. Uma reta horizontal passando pelo 4 pontilhada, e uma reta horizontal passando pelo menos 2 pontilhada também, porque o conjunto é aberto aí. Então, todo mundo que está dentro desse quadrado, e nessa linha contínua passando por x igual a 2, é a região delimitada pelo cartesiano desses dois conjuntos. Então, forma aí um retângulo, né, entre esses dois conjuntos que ele deu aí como sendo o cartesiano deles. Boa noite, Nivaldo. Vou fazer um exemplo de módulo, mas não com os mesmos valores, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou considerar esse conjunto aqui, ó. Tá? Todo x pertencente aos reais, tá o quê? O módulo de x seja menor que 1, cartesiano, todos os y pertencentes aos reais, tal que o módulo de y seja, né, maior ou igual a 2, por exemplo. Vamos fazer algo bem semelhante aí para não ficar igual da lista aí, porque a lista vale ponto, né? Então eu tenho que representar esses dois conjuntos e sombrear o cartesiano deles, né? Deixa eu copiar aqui tem aqui.
Né? Então, eu tenho aqui, ó, módulo de x menor que 1, né? E o módulo de y maior ou igual que 2. Então, vamos considerar módulo de x sendo função, né? Vamos considerar, então, f de x igual ao módulo de x. Tá? Se eu fosse representar o gráfico dessa função, né? Ele seria x, se x maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor do que zero. Então, isso vai me dar um gráfico desse tipo aqui, ó. Um Vzinho, né? Vamos supor que aqui fosse 1, aqui 1, aqui o menos 1. Então, eu teria aí um gráfico em formato de V, né? Onde esse gráfico é simétrico, né? Com relação ao eixo Y. Tá? Então, eu teria isso. Tá? Só que eu quero o quê? Não, desconsidero, não é para olhar como função, não. Foi falha minha. Vou olhar como intervalos mesmo. É mais fácil. Então vamos lá. O que significa módulo de x? Vou refazer aqui, pessoal. O que significa módulo de x ser menor que 1? Tá? Isso se e somente se x estiver entre menos 1 e 1. Né? A gente abre o módulo, né, x entre menos 1 e 1. Então, aqui no meu eixo horizontal, eu quero todos os valores que estejam entre menos 1 e 1. Só que o que acontece? Como não vale a igualdade, no menos 1 e no 1 é bolinha aberta. Então, isso só vai me dar tudo que está entre menos 1 e 1. Esse é o primeiro conjunto. Agora, eu tenho o módulo de y maior ou igual a 2. Né? Então, como que eu faço para abrir esse módulo aqui? Né? Quando um número, o módulo de um número é maior ou igual a 2. E aí, alguém tem uma ideia aí? Vamos ver se vocês lembram aí de cálculo, como que eu faço para abrir esse módulo aí. Do cálculo não, né? Da introdução ao cálculo. Alguém tem uma ideia de como faz para abrir o módulo? Quando é menor fica fácil, né? Mas e quando é maior? Alguém sabe? Seria y menor ou igual a menos 2 ou y maior ou igual a 2? Repete, que falhou um pouquinho. Seria y menor ou igual a menos 2 ou y maior ou igual a 2? Isso. A gente tem que chegar nisso aqui, né? Então vamos lá, vamos analisar geometricamente para entender por que isso aqui é verdade, né? Se eu pegar um número menor que menos 2, vamos supor o menos 3, e substituir no lugar do y aqui, vai ficar módulo de menos 3, que dá 3. E isso é maior ou igual a 2. Então está satisfeito, né? Se eu pegar um número maior ou igual a 2, né? Então vamos pegar o 3, módulo de 3, dá 3, que é maior ou igual a 2. Né? Então, esse cara aqui, ó, ele vai me abrir em duas possibilidades. Né? O y tem que ser maior ou igual a 2, ou o
o y tem que ser menor ou igual a 2 ou... Vamos escrever, na verdade, usando a definição de módulo. É menos y maior ou igual que 2. Só que aí, como eu deixo a letra positiva, eu multiplico isso aqui por menos 1, tudo isso, né? Então fica y, inverto o sinal da desigualdade, menor ou igual que menos 2. Né? Então, o meu y aqui, ó, ele vai variar, né, nessa casa aqui, ó. Bolinha aberta no 2. Então, se é maior que 2, maior ou igual a 2, bolinha fechada, desculpa, bolinha fechada no 2, todo mundo está acima do 2, vai para infinito. Bolinha fechada no menos 2, e é todo mundo que é menor que menos 2, então vai para menos infinito. Agora, eu tenho que fazer, né, o cartesiano desses dois conjuntos. Ok? Como que eu faço para desenhar o cartesiano desses dois conjuntos? Alguém sabe? Puxa uma reta ali do menos 1x e do 1x até chegar no y. Quer dizer, começa a reta, né? Ali naquela direção, só porque começa a desenhar do 2 para cima e do menos 2 para baixo. Isso? Vamos fazer assim, ó. Vamos traçar as verticais primeiro. Tá? Vou traçar as verticais aqui, ó, no 1, tá? Tudo que está no 1 e no menos 1, pontilhada porque não vale a igualdade. Então, vou traçar aqui, ó. Pontilhado, pontilhado para baixo, pontilhado para baixo e pontilhado para baixo. Tá? Agora, no y, eu vou traçar contínua passando por 2 e menos 2. Então, vou ter essa daqui e vou ter essa daqui. Agora, qual região eu vou sombrear? Vamos lá, ó. Eu tenho esse quadrado aqui, esse quadrado aqui, esse quadrado aqui, esse quadrado aqui, esse quadrado interno, esse quadrado aqui, esse quadrado aqui, e esse quadrado aqui, e esse quadrado aqui. Eu tenho um jogo da velha aqui, né? Então, quais desses quadrados eu vou sombrear para representar o cartesiano desses dois conjuntos? Os quadrados do meio, em cima. Esse daqui e esse daqui? Isso? Vamos lá, vamos ver se vamos pegar um ponto qualquer aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ele está dentro do y menor que menos 2 e está dentro do y entre menos 1 e 1. Então, esse ponto aqui faz parte. Está nos dois conjuntos. Se eu pegar um ponto aqui qualquer, ele rebate no y, está dentro, rebate no x, também está dentro. Agora, se eu pegar um ponto aqui, ó, ele está no y, mas ele não está no x, ele está fora aqui do intervalo do x. Se eu pegar um ponto aqui, ele está fora tanto do x quanto do y. Se eu pego um ponto aqui, ele está dentro do intervalo do y, mas está fora do x. Se eu pego um ponto aqui ou um ponto aqui, ambos estão dentro do intervalo de y, mas estão fora do intervalo de x. Se eu pego um ponto aqui, está fora do x e fora do y. Mas e o miolo aqui? Será que está fora do y e do x? Então, se eu pegar um ponto em qualquer região aqui, ó, vamos pegar um aqui, ó. Esse ponto está dentro do x, mas está fora do y. Se eu pego aqui, está dentro do x, mas está fora do y. Então, únicos lugares, né, que eu consigo sombrear é onde o ponto satisfaz tanto o x quanto o y. Então, vai ficar essa região aqui, ó. Esse quadrado, que é infinito para cima, né? E esse aqui, que é infinito para baixo. Então, né, ele é limitado aqui, ó, no 2, limitado pontilhado no menos 1 e no 1, e ele sobe infinitamente esse retângulo, vai ser um retângulo, na verdade, né?
E aqui para baixo também, ele é limitado no -2, pontilhado no -1 e 1, no x, e cresce indefinidamente para baixo aqui. Né? Então, esses dois conjuntos aqui, o cartesiano desses dois conjuntos gera essa imagem aqui. Né? Então, na hora que vocês forem resolver o exercício B da lista, vocês têm que chegar num gráfico semelhante a esse aqui, ó. Ficou próximo do que tu fez, ou Daiane? Ficou sim, professor. Aí o exercício C desse exercício aí eu vou fazer um semelhante aqui, vamos ver. Deixa eu criar um slide aqui. Esse de gráficozinho aí eu achei mais complicadinho, vice, professor. Mas vocês vão ter muita coisa disso em cálculo, tá? Costumes. X igual a -3, por exemplo. Cartesiano com y pertencente aos reais. Tá, ok. Isso, ter essa noção espacial ajuda muito em cálculo, tá? Na hora de trabalhar limite, trabalhar derivada. Coisa que vocês vão ver em cálculo. Deixa eu ver aqui qual que é o exercício. Vamos pegar um y. Aqui o módulo de y é igual que 4. Então vamos trabalhar a cartesiana desses dois conjuntos. Né? Então o que significa aí? Né? Significa aqui x igual a -3. X igual a -3 é que x está fixo, ele não varia. Né? Então aqui no -3 vai ser uma bolinha fechada. Então esse é o único valor que o x pode assumir. Né? E nesse caso agora eu tenho o módulo de y menor ou igual a 4. Então, por definição de módulo, isso vai ficar y menor ou igual y menor ou igual a 4, maior ou igual que -4. Então, aqui eu vou ter -4 fechado, 4 fechado, todo mundo que está entre -4 e 4. Agora eu preciso saber como que eu vou fazer, né, para representar esse conjunto, né, o cartesiano desses dois conjuntos. Então, o fato do x ser igual a 3, isso me dá uma reta vertical contínua. X ser igual a 4, y ser igual a 4, eu vou ter uma reta horizontal contínua passando pelo 4. Mesma coisa pelo -4. Né? Então, quem vai ser o meu conjunto cartesiano entre esses dois conjuntos? Né? Então, como o x está fixo igual a -3, ele só pode variar nessa reta vertical. Só que ele vai estar limitado entre 4 e -4. Então, vai dessa bolinha aqui, deixa eu pegar outra cor. Vai dessa bolinha aqui até essa bolinha aqui do -4. Então, esse pedaço de segmento de reta aqui, ó, de -4 até 4, passando por -3 aqui em x, é o conjunto que representa esse cartesiano aqui, ó. Tá?
Por quê? Porque o x ele não está no intervalo, o x está fixo. Tá? Então, isso me gera apenas um pedaço de reta dentro do intervalo de menos 4 até 4 para y. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a figura gerada pelo cartesiano desses dois conjuntos é esse segmento de reta aí. Tá? Chegou nesse mesmo resultado aí, semelhante ao do exercício da lista, Daiane? Cheguei sim, professor. Então tá bom. Não sei se os nossos colegas aí têm mais alguma dúvida, mas se Pessoal, depois o professor... esse exercício aí, eu resolvi o B e o C de forma semelhante, tá? Trocando os valores aí, é justamente vocês tentarem resolver o exercício da lista que vale ponto, tá, pessoal? Então, é bem semelhante o método de resolução, só troquei os valores. Mas se depois o professor puder passar ali o exercício 11 que o professor fez em sala, só porque ele passou assim meio corrido, eu não peguei muito bem, tá, professor? Eu achei bem complicadinho o exercício 11 do livro. Exercício 11, deixa eu ver aqui. É porque no exercício 11, né, o que ele usou de ideia? Vamos lá. Vamos escrever todos os termos da sequência aí, né? Então, o primeiro termo é 101, o segundo termo é 1001, o próximo é 10001. Então, conforme eu vou aumentando o número de termos, né, eu aumento de acordo com a quantidade de zeros aqui. Então, se é o quarto termo, vai ter 4 zeros entre os dois extremos que são 1. Então, o quarto termo vai ser 1000001, né? Então, o quinto termo vai ser 1 com 5 zeros e 1. Aí isso vai até o último termo, né? Que é 1, aí tem 11 zeros. Tá? Então, o que o exercício pede? Ele pede para a gente determinar, né, a quantidade de números compostos, né, presentes nessa sequência. Então, para eu falar de número composto, eu preciso saber que é um número primo. O número primo é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Qualquer outro número que não é divisível por 1 e por ele mesmo, a gente chama de composto. E todo número composto a gente pode decompor em fatores primos. Então, por exemplo, assim, ó, o 14. 14 não é primo. Por quê? Ele é múltiplo de 2. Ele é 2 vezes 7. Então, eu consegui decompor ele no produto de dois primos, que é o 2 e o 7. O 27. Né? O 27, ele é 3 vezes 9, então ele é 3 vezes 3 vezes 3. Né? Então, decompus o 27 no produto de primos. Na verdade, é, né, 3 ao cubo.
O 48. Né? Como que eu posso decompor o 48? Como 6 vezes 8, né? Então isso é 3 vezes 2, vezes o 8 é 2 ao cubo. Opa. Mas como eu tenho um 2 multiplicando aqui, isso fica 3 vezes 2 à quarta. Então essa é a decomposição em fatores primos do 48. Então, cada número composto ele tem uma única decomposição de números primos, tá? Não tem outra. Então, o que ele fez para resolver esse exercício? Ele identificou que todos esses números, né, formados dessa forma, quando ele não for primo, ou seja, quando ele for composto, ele é múltiplo de 11. Ou seja, eu consigo dividir esses números por 11. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar 101 dividido por 11, dá 9,18. Né? Então, 101 dividido por 11 dá 9,18. Né? Se eu pegar 1001 dividido por 11, usando a calculadora aqui, 1001 dividido por 11 vai dar 91. Então isso é 11, é 91. Né? Então quer dizer o quê? Que o 1001 é 91 vezes o 11. Então o 1001 é número composto, ele não é primo. Então eu já tenho um composto aqui, ó. Né? Então, o exercício fala, sobre a quantidade de números compostos, podemos afirmar o quê? Que é igual a 11? Não, se eu tenho 11 elementos e um eu já sei que é primo, então eu não tenho 11 números compostos. Isso aqui está errado. Né? É igual a 4? Eu tenho 4 números compostos? Eu tenho que verificar os demais. É menor que 3? Tenho que verificar os demais ainda. É maior do que 4 e menor do que 11? Também tenho que verificar os demais. É exatamente igual a 3, tenho que verificar os demais. Então, todos esses valores aqui, vocês vão ter que dividir eles por 11, tá? Se a divisão for exata, é um número composto. Se não for, é um número primo. Tá? É isso que vocês vão ter que fazer. Aí lá ele ensinou, né, a técnica, né, de identificar, né, números que não são números que são primos, né? Mas, que nem para esse número que é muito grande aqui, ó, não tem como usar aquela técnica. Você vai passar infinitos anos verificando. Mas ele achou um padrão desses números, que são, quando não forem primos, são compostos múltiplos de 11. Então, por isso que ele conseguiu resolver o exercício. Então, vocês vão ter que verificar cada um dos números aqui da sequência, se é divisível por 11. Se for, é número composto. Aí vocês vão contar quantos compostos vocês têm e ver qual se encaixa dentro dessas alternativas aqui. Ficou claro? Ficou sim, professor. Ficou mais claro. Obrigada. Eu estou falando agora da lista 1 de resolução de problemas, que é aquele que quer que vocês entreguem. Vocês fizeram o exercício 1 e o exercício 6, que é só manipulação, né, interseção, diferença e continência de conjuntos. O 1 ele tinha feito em sala para nós, professor. Foi? Aí o 6 eu consegui fazer também, que é mais ou menos bem semelhante, né? A única diferença aqui, vocês já ouviram falar em conjunto das partes? Dá um exemplinho aí para nós de conjunto das partes, Marcos. Vamos supor aqui, ó, eu tenho o conjunto A formado por A, B e C. Né? Então eu quero formar o conjunto das partes de A. Então, o conjunto das partes é um conjunto formado por subconjuntos de A. Então eu tenho que fazer todos os subconjuntos
possíveis de A. Então, eu começo pelos unitários. Então, unitário A, unitário B, unitário C. Agora, qual que é o próximo? Fazer de parzinho, né? Então, eu posso fazer o A e o B, o A e o C, e o B e o C. E o último é formar o próprio conjunto A, que é com todos os elementos, né? Que é de 3 elementos. Então, o próprio A, B, C. Lembrando que em conjunto, pessoal, a ordem não importa. O AB aqui é a mesma coisa que o BA. Tá? Então, esses dois conjuntos são os mesmos. Tá? Então, quem é o conjunto das partes desse conjunto A? Né? É o conjunto formado por todos esses subconjuntos aqui. Ó. Né? Então, o conjunto das partes de A é o unitário A, o unitário B, o unitário C, o parzinho AB, o parzinho AC, o parzinho BC e o próprio A, que é o conjunto com os 3 elementos. Então, E o vazio também, né? Isso, e o vazio também. É um subconjunto. Muito bem. E o vazio. Tá? Então, esses são todos os subconjuntos do A. Então, conforme eu tenho mais elementos, mais subconjuntos eu vou formar, né? Aí tem uma formulazinha, tá? O número ou a cardinalidade, né, do conjunto das partes de um conjunto é 2 elevado a n, tá, pessoal? Onde n é o número de elementos. O número de elementos de A. Então aqui, ó, eu tenho 3, né? 2 elevado a 3 dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu aumentar para 4, eu vou ter 16 subconjuntos. Então, vai aumentando exponencialmente, né? Então, quanto maior o número de elementos, mais subconjuntos eu tenho. Tá? O exercício... Qual vocês querem que eu só vou resolver um deles. Vocês querem que eu resolva o 10 ou o 2? Porque eles são bem semelhantes. A lista? Da lista que vocês têm que entregar. O 10, deixa eu ver aqui. O 10 ou o 2, porque eles são semelhantes. Pode ser o 10, então. Todo mundo concorda? Votação aí. Escreva no chat aí, qual que vocês querem, 2 ou 10? 1, 2, 3, temos 4 pessoas. Se empatar, eu que vou escolher. O 2 ele já resolveu. Ah, ele já resolveu? Ah, então, Já, então o 10 vocês sabem resolver. Ah, vocês queriam... Ah. Então eu vou resolver o 2 novamente. Para vocês lembrarem. Vocês estão de sacanagem. Pode ser sim. O pessoal vai te odiar, hein? O pessoal vai odiar o Nival dessa vez, ó. Mas é fácil, pessoal, é bem fácil. Se souber resolver o 2, resolve o 10 com a mão nas costas. Então vamos lá, eu quero determinar um número x natural de modo que essa equação seja satisfeita, né? 1260 vezes x igual a n ao cubo, onde n é um número natural não nulo, né?
Então, o que significa n ao cubo? É n vezes o n. Né? Ou seja, esse número aqui, ó, 1260 vezes x, eu tenho que decompor ele numa multiplicação, né, de 3 números, sendo esses números iguais. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que achar o valor desse x aqui, ó, de maneira que o n seja a raiz cúbica do 1260 vezes x. Então, o que eu tenho que fazer para resolver uma raiz cúbica? Eu tenho que decompor esse número que está dentro da raiz aqui, ó, né, em fatores de potência 3. Ok? Então, vamos decompor o 1260 aqui, ó. 1260. O 1260 ele é par, então ele é divisível por 2. Tá? Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 0 dividido por 2 dá 0. 630 ainda continua sendo divisível por 2 porque é par. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 2 não dá. Vou pegar o 0, né? Então, 30 dividido por 2... Opa, dá. 3 dividido por 2 dá 1, né? Desculpa. E sobra 1. Então, vai ficar 10 aqui. Dividido por 2 dá 5. Então, dá 315. Agora, 315, como termina em 5, ele é divisível por 5. Mas, além disso, ele é divisível primeiro por 3, porque a soma dos algarismos dá 3. Né? Então, 31, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 não dá para dividir por 3. Né? Então, coloco o 0 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 105 é divisível por 5, mas antes disso ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 6. Então, 1 não dá para dividir por 3, vou começar pelo 10. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, 35 é divisível por 5, que dá 7. E finalizo, 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 1260 tem como decomposição de primos 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 7. Ok? Então, eu preciso achar o valor de x de maneira que quando eu for decompor o 1260 junto com a multiplicação por x, a minha decomposição de primos aqui, todos tenham potência 3. Ok? Então, ó, esse cara aqui, para ele virar uma potência 3, eu preciso multiplicar ele por 2. Esse aqui, para virar uma potência 3 de expoente 3, eu tenho que multiplicar por 3. Esse aqui, como é potência 1, eu tenho que multiplicar por 5 elevado ao quadrado. E esse aqui, como é potência 1, de expoente 1, eu tenho que multiplicar por 7 ao quadrado. Então, se eu multiplicar todos esses valores aqui, né, eu vou achar exatamente o valor de x. Então, isso vai ficar 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 ao quadrado, que dá 25, vezes o 7 ao quadrado, que dá 49. Agora, multiplicando todos esses valores aí, vai ficar 49 vezes 25 vezes o 6, que vai dar 7.350. Então, se eu pegar 7.350, multiplicar por 1.260, isso aqui, e depois decompor em fatores primos, isso vai dar 2 ao quadrado, ou 2 ao cubo, desculpa, vezes 3 ao cubo, vezes 5 ao cubo, vezes 7 ao cubo.
Por quê? Porque quando eu vou passar a raiz cúbica nesses caras aqui, ó, vai cancelar, né? Os cubos aqui, os expoentes cancelam, fica 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ok? Que dá 210. Isso. Esse é o valor do N, né? 210, mas não é isso que o exercício pediu, tá? Então, que é o 210 X, né? elevado ao cubo dá o 7.350 vezes o 1.260. Tá? Então, é um exercício de decomposição de números primos, né? Então, lá no exercício 10, tu só tem que montar a equação semelhante ao que está no exercício 2, né? O que ele diz lá no exercício 10? Ele diz, né, que seja n grande, né, n maiúsculo, o menor número inteiro pelo qual se divide, se deve multiplicar o 2520, né? Então, o que ele está dizendo, né? Que 2.520 vezes o n maiúsculo, isso tem que dar exatamente igual, né, o quadrado de um número natural. Então, vamos pegar nzinho menor, né? Então, n ao quadrado tem que dar esse cara aqui, ó. Então, tu vai decompor, né, o 2.520 para achar quem são os caras que faltam aqui para dar um quadrado perfeito e achar o valor de n. Só que aí, depois que você achar o n, tu tem que somar os algarismos. Ele quer a soma dos algarismos, ele não quer o valor de n, né? Então, vamos supor, se o n lá der, vamos supor, não estou falando que vai dar isso, mas vamos supor que dê 721. O resultado que ele quer no exercício é você fazer 7 mais 2 mais 1, né? Que dá 10. Mas, claro, vocês vão achar um n aí diferente, tá, pessoal? Isso aqui é só uma ideia do que é para fazer. Alguma dúvida aí nesse exercício? A equação está montada, é só resolver semelhante ao exercício 2. Interessante, eu não sabia desse truque aí. Que o quadrado perfeito lá na fatoração precisa dar parzinhos de 2 ou quando for cubo, de 3. Sim. Não sabia. Só que aqui, ó, né, não precisa dar exatamente 3 ou exatamente 2. Por exemplo, como a gente está resolvendo o quadrado perfeito, né, ou o cubo perfeito, por exemplo, vamos voltar aqui. Por exemplo, aqui, ó, se em vez de 2 ao quadrado, né, aparecesse 2 à quinta aqui, tá? Uhum. Então, qual é o número que é múltiplo de 3, né, que está próximo de 5, maior que 5? É o 6. Então, eu ia multiplicar por 2 e ia ficar um 2 à sexta, que na hora que eu substituo na raiz, fica 2 ao quadrado. O resultado, né? Então, isso pode acontecer, tá? Eu já volto aí, tá, pessoal? Um minutinho só. Tá ok. O exercício 9, perguntaram aí, e o exercício 9, eu vou dar o caminho para vocês resolverem, depois vocês resolvam e mostrem para mim para eu corrigir.
Alguém conseguiu resolver? Ainda não cheguei aí, Marcos. Não? Não, eu estou no 6. No exercício 9, a gente tem que A mais B mais C é igual a 0, e isso tem que implicar, né, em A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo igual a 3ABC, né? É isso. Isso para qualquer A, B e C, tá? Então, vocês têm que sair daqui e chegar aqui, né? Então, vou recomendar vocês fazerem isso aqui, ó. Fazer A mais B igual a menos C, tá? E isso aqui, né? Implica nisso. E elevar o cubo de ambos os lados. Então, A mais B ao cubo igual a menos C elevado ao cubo e desenvolver. Daqui para frente vocês resolvam. Sai de forma imediata. Tá? Ou seja, eu estou partindo da hipótese para chegar na tese, né? Então a demonstração aí é de forma direta. Vou usar a minha hipótese e chegar na tese. Foi por esse caminho, Daiane? Dá para fazer por fatoração usando as identidades, né? Do cubo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tenta fazer dessa forma aqui, vai sair bem direto. Bem fácil. Se tu conseguiu de outra forma, dessa aqui, tu vai ver que é mamão com açúcar. O exercício 3, que é da lista lá do livro, vocês fizeram? Fez, Daiane, o exercício 3, que é lá da lista do livro? Fez, Nivaldo? Deixa eu ver aqui qual é. Partiu da onde para onde, Daiane? Qual foi sua ideia para começar o exercício? Não é o 3 do livro. É o 3 da lista que ele pediu para vocês entregarem. Que é um exercício do livro também. O 3. É da soma geométrica, da média geométrica e da média aritmética. Esse eu fiz. Partiu da onde? Eu parti dos... Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Esse tu fez por onde, Daiane? Eu parti dos quadrados. Que quadrados? Isso. Mas quais quadrados? Eu elevei ao quadrado ambos os lados. Um minutinho só aí, pessoal.
Tá, como que tu fez aí, Nivaldo, para eu entender? Eu coloquei ambos os lados ao quadrado, x mais y ao quadrado dividido por 2, menos raiz de x vezes y ao quadrado. Menos? Tá, deixa eu abrir um novo aqui. Tu fez isso aqui, x mais y sobre 2, menos raiz de xy. Aí botei ao quadrado. Porque tu tem que mostrar isso aqui, ó, x mais y. Tu tem que mostrar que isso aqui, raiz de xy é menor ou igual que x mais y sobre 2. É isso que tu tem que mostrar, né? Isso. Aí tu partiu disso aqui, supondo que isso aqui é o quê? Maior ou igual a zero? Isso. E desenvolveu isso aqui? O professor, eu comecei por x menos y elevado ao quadrado é maior ou igual a zero. Comecei por isso. Dessa forma aqui? Isso mesmo. Mas dessa forma aqui não vai chegar muito longe, né? Porque tu vai ficar com x quadrado menos 2xy, né? Mais y ao quadrado maior ou igual a zero, né? E aonde aparecem as raízes aqui? Aí depois eu somei 2xy dos dois lados. Isso, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a 2xy. E da onde vai surgir as raízes aí? Porque tem que chegar nessa relação aqui, ó. Não, professor, daí ficou assim, ó, x mais y elevado ao quadrado é maior ou igual a 4x ao quadrado. Aí não é que eu fatorei, eu elevei ao quadrado e coloquei ali o 4xy, eu coloquei 2 raiz quadrada de xy. Daqui tu chegou nisso aqui, x mais y ao quadrado? Aí eu cheguei a x mais y maior ou igual a 2 raiz quadrada de xy. Não dá para chegar dessa forma. Dessa parte aqui, tu chegou em qual inequação? Daqui, ó. Desse cara aqui, tu foi para onde? Disso aqui, ó. Tu chegou o quê? Daí eu somei 2xy em ambos os lados. Isso, eu fiz aqui, ó. Daqui para cá, ó. Olha a tela aí que eu estou desenhando. Aí tu chegou nisso aqui, ó. Na hora que tu soma dos dois lados, fica x quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a 2xy. Não, mas quando eu chego ali no... Aí depois disso tu passou raiz quadrada de ambos os lados? Na verdade, professor, para mim aqui não ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. Ficou x mais y, tudo isso elevado ao quadrado. Não. Vamos lá, vou apagar a tela toda aqui, ó. Só sei que no final deu isso aí, professor. Mas tem que fazer da forma correta, não pode... Tem que usar argumentos válidos, né? A gente quer provar isso daqui, né? Talvez a gente não esteja chegando... Vamos lá, presta atenção no que eu vou escrever. Tu partiu disso aqui, x menos y ao quadrado, maior ou igual que zero, não foi? Foi disso que tu partiu? Isso mesmo. Então, vou desenvolver esse quadrado aqui, ó. É o quadrado do primeiro, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, fica menos 2xy, mais y ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Tudo isso é maior ou igual que zero.
Isso. Agora, tu me disse que daqui somou 2xy de ambos os lados, não é? Isso mesmo. Então, quando tu soma 2xy de ambos os lados, esse cara aqui vai sumir. Vai ficar x² mais y² maior ou igual a 2xy. Aí, dessa parte aqui, tu foi para onde? Depois dessa última parte aí. Tu concluiu que esse cara aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, x mais y ao quadrado? Não, eu acho que realmente eu me perdi aí, professor. Tá. Aqui não tem como desenvolver porque tem que aparecer com essa raiz aqui, ó. Né? Então, se eu tenho que aparecer com uma raiz quadrada, faz sentido eu trabalhar com raiz quadrada. Então, eu vou dar a dica aqui para vocês desenvolverem, depois me mostrarem se está certo, tá? Então, vocês vão partir disso aqui, ó. Raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Isso tudo elevado ao quadrado maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque qualquer número elevado ao quadrado é maior que zero. Se for zero, vai dar igual a zero. Então, vocês vão partir disso aqui para chegar nessa relação que ele quer que você mostre. Beleza? Ô, professor, Oi. mas se, por exemplo, ali no x ao quadrado mais y ao quadrado... Não, esquece. Não dá. Eu entendi mais ou menos onde tu quis dizer. Tu quer dizer que isso aqui, ó, x² mais y ao quadrado é diferente de x mais y ao quadrado. Essas coisas não são iguais, tá? Por quê? Se eu desenvolver esse quadrado perfeito, é x² mais 2xy mais y ao quadrado. Tem esse termo central aqui. Então, não dá para eu reduzir isso aqui nisso aqui, né? Senão ficaria muito fácil. Tá? Ô, professor, e daí onde que a gente pode... Eu não sei se o professor já abriu o fórum lá de dúvidas. Quem abriu foi o professor. Eu estou sem acesso para manipular o... Eu pedi para ele me dar um acesso, eu estou sem acesso para manipular o Moodle. Aí a gente pode tirar uma foto e mandar lá para o professor dar uma olhadinha? Pode, também pode mandar por e-mail aqui, ó. Se eu não me engano, é esse aqui, Tutor Marcos Eduardo. Ei, Nivaldo, foi esse e-mail aí que eu criei, né, para geometria. Foi, né? Uhum. Pode mandar também por e-mail aí, ó. Show de bola, professor. Vou mandar por ali. Obrigada. Para resolver esse exercício aqui da média aritmética e da média geométrica, vocês vão ter que partir desse ponto aqui, tá? Partir dessa relação aqui e desenvolver. O exercício 4 e 5 da lista que vocês têm que entregar, vocês têm noção de como resolver, né? Sim. É um exercício típico, né, de interseção de conjuntos, né? A gente sempre começa da menor interseção, né? Isso. E vai abrindo, né? Então é bem tranquilo para vocês esses exercícios. Queres dali, sim, professor. Tá. Deixa aqui aberto. Ô, Marcos, tu dá uma olhadinha no 8 do livro, que é um pouquinho diferente desse aí. 8 do livro. Mas esse aí não foi o que o professor resolveu na última aula? Foi, o professor resolveu. ele resolveu? Não sei se o Nivaldo tem alguma dúvida, né? Não, eu não estava. Ele resolveu, acho que foi antes de tu chegar. Ah, tá. A questão aí é que como é raças, né? Raças não tem interseção, né?
Uhum. Quem é branco é branco, quem é negro, quem é amarelo é amarelo. Então não tem interseção. As interseções são vazias, né? Mas eu acho, foi o primeiro exercício que ele resolveu na aula, se eu não me engano. Eu lembro que o Nivaldo chegou um pouquinho mais tarde, né? Mas dá uma olhadinha lá, Nivaldo. É bem fácil, é bem simples. Não, eu ainda não vi novamente as aulas. Eu estou em função do cálculo. Já falei. Não empurra com a barriga a, a disciplina de laboratório, pessoal. Muita coisa que vocês vão ver em laboratório vai ajudar a entender coisas em cálculo, que nem, ó, esses exercícios aqui de demonstração, ó, são relações que talvez vocês possam usar para resolver um exercício de cálculo. Entendeu? Saber que para quaisquer xy, a raiz quadrada de x vezes y é menor ou igual que a soma de xy sobre 2. Então, são coisas que você pode usar lá no cálculo. Então, não empurre com a barriga. Tá? Resolvam as listas, né? Ainda mais se elas que valem pontos, né? Cálculo vai ser um pouquinho puxado? Vai, mas dá para assimilar bem as coisas. Não deixem de resolver as listas, porque isso acumula, aí depois vocês ficam aí desesperados. E é só 2 disciplinas de matemática esse semestre para vocês, né? Então tá bem tranquilo. Vocês já sofreram mais. A Marina ainda está no curso? Tá. Ela é uma assídua, agora não apareceu nem da última vez. Ela não apareceu mais em nenhuma tutoria. Então ela deve estar expert. É porque as tutorias também elas começaram semana passada, né, professor? Sim. O pessoal ainda está meio perdido aí no horário, no dia e tal. Nós estamos ainda se achando. Tá, tem algum exercício aí dessa lista do que tem que entregar, que ainda está em dúvida? Professor, por mim, fechou, assim. Eu fiquei agora ali, fui com dúvida naquela que o professor passou, né? Vou refazer. Isso, refaça seguindo a dica que eu dei aí, né? Aí o que eu posso fazer, pessoal? Essas listas que é para entregar, não vou resolver tudo de bandeja, não. Senão o professor vai vir na minha jugular. Tá? Mas eu vou ficar resolvendo exercícios semelhantes, principalmente esses numéricos, né? Para ajudar vocês a tentarem resolver. Aí o que eu posso fazer é vocês mandarem a resolução e eu conferir se você fez certo ou errado. Uhum. Tá? Justamente para preparar para a prova, né? Uhum. Então essa lista aí, ó, quem quiser ir mandando no e-mail ali a resolução, tá? Vai mandando que aí na próxima tutoria eu dou o feedback da lista, tá? Tá. Assim que terminar a aula, eu já mando algumas para ti. Tá. Aí na segunda-feira que vem eu já mando, a gente inicia a tutoria dando feedback dos exercícios. O professor sabe se o professor vai passar para o próximo capítulo, na próxima aula? Não faço ideia. Ele falou que, na última aula, ele não falou que já ia antecipar a segunda lista? Que era funções? Ele falou que vai entrar em funções, né? Ele vai entrar em funções na próxima aula. Isso. E funções vocês já vão tirar de letra, né? Porque vocês trabalharam muita função, né? No semestre passado. Se vai funcionar, não sei. Mas nós já aprendemos. Pois já é uma revisão para cálculo já, né? Né? Pois é. Até esse conteúdo aqui também já é revisão para cálculo, né? Sim, já. Cara, o cálculo ele exige muita bagagem matemática. Então vocês já têm uma bagagem já das disciplinas que vocês fizeram, né? E agora vai cada vez mais afunilando, né?
Adriano, tem alguma dúvida ainda para tirar? O Lindomar começou essa semana, né, Lindomar? Então, dá uma assistida nas aulas do professor, para rever os conceitos que ele trabalhou, né? Os exercícios aqui da lista já dá um norte, já tem um norte para resolver. Rapaz, essa prova aí dá para tirar um 10, moço. Não pensa no 6, não. Busca o 10. Vou buscar um 10. O professor está sendo muito firmeza. Já deu, vai dar a lista para ganhar ponto. Então, tem que ficar afiado aí e tirar um 10 na prova para ficar sossegado. O Lindomar chora de barriga cheia. Ele é craque. Então é isso, pessoal. Se não tiver mais dúvidas assim para tirar, a gente encerra por aqui. A aula foi gravada, né? Aí assim que liberar o link, eu já posto ela lá no site do Moodle, né? Na página do Moodle. Agradeço para quem compareceu aí. Tá bom, Marcos. Muito obrigado também.